Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Você que está em casa nos acompanhando também, não perca esse momento da ministração da palavra. Mateus 9, 9. Enquanto você vai abrindo o texto, o título da mensagem é A Mesa da Graça. A Mesa da Graça. Nós temos dedicado algumas semanas já para algumas ministrações às nossas células dentro de uma campanha chamada A Vida é Melhor Quando Compartilhada. E temos pedido para que as pessoas realmente se movimentem enquanto célula, enquanto grupo, para convidar outras pessoas. Recentemente tivemos dentro das nossas células o Dia do Amigo, uma confraternização que as células puderam fazer com o intuito de convidar pessoas. Eu estive ontem em São Paulo ministrando numa conferência sobre evangelismo e discipulado, entendendo que evangelismo e discipulado são asas do mesmo avião. Não tem como você decolar só evangelizando ou só discipulando, você precisa das duas coisas. E algumas estatísticas nos assustam. Uma delas diz que aproximadamente 97% dos cristãos nunca levaram alguém a confessar Jesus Cristo. 97% dos cristãos, imagina só. Não aqui, tá? Em nome de Jesus, amém ou não? Amém. Eu quero crer isso aí, hein? Em nome de Jesus. Outra estatística que nos assusta também é que o crescimento das igrejas, 94% das igrejas no mundo inteiro crescem por transferência de membros de outras igrejas, o que não faz o menor sentido. Aqui a gente tem feito alguns eventos e você tem ouvido da boca dos pastores aqui que você está proibido de convidar pessoas de outra igreja. Porque as pessoas de outra igreja possuem seus pastores, seus líderes. A ideia não é que você convide pessoas de outras igrejas, a ideia é que você convide pessoas que ainda não reconheceram o amor de Deus. É por isso que nós pedimos para que você chame seus amigos, pessoas que você conhece. Por quê? Porque todo convite ao evangelho precisa também do convívio. Diga comigo, convite. Diga agora, convívio. Nós precisamos convidar, mas essas pessoas precisam conviver conosco. Porque é nesse convívio é que elas vão experimentar o amor do Senhor Jesus Cristo. Então elas precisam conviver conosco. Quando você convida alguém aleatório e você chama para a igreja, não faz o menor sentido. Tem pessoas que entendem o evangelismo como: vem num culto da minha igreja e você vai conhecer o pastor A, B, C, ele vai resolver o seu problema. Isso não é evangelismo, isso é um convite. É claro que Deus age por meio dos cultos, dos eventos, com certeza, mas necessariamente vai precisar de conviver com um de nós. E ao conviver com um de nós, nós vamos apresentar essas pessoas a Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos mergulhar num texto em que Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos ensina a importância do evangelismo, mas também do discipulado. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 17. Acompanhe bem a leitura que eu faço. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós estamos vendo aqui uma representação clara do Senhor Jesus Cristo alcançar Mateus. Mateus não era bem visto. Mateus era tido como um pecador.
separado de toda a comunidade judaica, principalmente dos religiosos. Mateus era um compatriota traidor daqueles judeus. Mateus era um cobrador de impostos. Você sabe que a história do Império Romano, ao colonizar aquelas cidades, aquelas regiões, eles cobravam impostos. Impostos de tudo que a pessoa produzia, e até do ir e vir era cobrado impostos. Eu sei que para o brasileiro é difícil entender o que é imposto, então faz um esforço. Imagine só que eles tinham uma coisa chamada, que eu sei que você também não sabe, chamada pedágio. Imagina, cobrar dinheiro para ir e vir, que coisa absurda, gente, né? No nosso tempo uma coisa dessa. Mas imagine que você está passando pelo pedágio lá nas estradas do Brasil e encontra dentro daquele cubículo quem? Mateus. Mas diferentemente desse povo que trabalha nos pedágios o Brasil afora, Mateus, ele ganhava dinheiro em cima daquele imposto. Por quê? Porque Mateus, além de cobrar imposto para o Império Romano, ele também podia cobrar um extra para si mesmo. Então, para o povo, ele era um traidor, um compatriota traidor, porque ele traía os seus próprios pares. Ele era um publicano, aos religiosos era um pecador, era um cara que tinha ganância, era um cara que realmente só tinha alguns amigos, e os seus amigos também partilhavam do mesmo estilo de vida dele. Mas eis que chega Jesus, encontra eles assentado na coletoria e o chama para uma aventura, diz, siga-me. É interessante porque esse chamado de Jesus capta o coração de Mateus, nós vamos entender um pouco sobre isso. Mas assim que Jesus o chama, Mateus imediatamente põe a mesa, chama Jesus para um jantar na sua própria casa e convida os seus amigos, convida pecadores e publicanos. E Jesus não evita esse ambiente, pelo contrário, Jesus se faz presente naquela mesa e se assenta, mas os olhares dos religiosos começam a questionar. Você viu o seu mestre com quem ele anda? Aonde ele está sentado? Essas pessoas são pecadoras. Ele não está preocupado com a sua reputação, ele não se preocupa com quem ele anda, ele não deveria observar melhor com as pessoas que ele anda fazendo associações e assim por diante. Você sabe que os evangelhos nos contam que Jesus foi reconhecido como amigo de... Cadê os leitores da palavra do Senhor? Amigos de pecadores. Foi tido como beberrão, glutão. Jesus partilhava das mesas, Jesus vivia a vida comum das pessoas, com as pessoas. Mas diferentemente de muitos de nós, Jesus ao se assentar a uma mesa, ninguém que se assentava com ele se levantava da mesma forma que se assentou, mas diferente, mudado, transformado. Você vê que Jesus, ele não evita as pessoas, ele chama pessoas, ele convoca pessoas para uma mudança de vida. Mas aqui, o que se destaca nessa mesa em que Jesus está assentado, o que se destaca é o que vemos hoje, que é a primeira lição que eu aponto desse estudo, que é um mundo dividido. Vivemos num mundo dividido, e o que nos divide é a religião. É um mundo em que procura traçar uma linha entre os bons e os maus, entre aqueles que são merecedores de Deus e aqueles que são merecedores da grande punição de Deus. Na verdade, Jesus, ele lida com isso. As pessoas começam a falar, por que o seu mestre, por que você está sentado com esses pecadores publicanos? Jesus diz, eu vim para os doentes, não para aqueles que não precisam do médico. Eu vim para aqueles que estão em necessidade, que admitem suas necessidades. Você vê que as pessoas que traçam essa linha estão sempre procurando estar no campo correto da situação. Você lembra daquele jovem rico que se chegou a Jesus e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele já tinha traçado a linha e ele já estava no lado bom. Ele estava dividindo o mundo entre os maus e os bons, ele estava, mas ele queria estar melhor ainda. E Jesus questiona ele e testa o seu coração, mostrando, não existe essa linha. Existe apenas aqueles que são inteiramente necessitados da graça transformadora do Senhor Jesus Cristo. E todos estão no mesmo local, ao alcance dessas mãos poderosas de Jesus. Aqueles que pensam assim, eles estão sempre mudando de ideia. Essa linha que o mundo traçou antigamente entre os maus e os bons, ela se move. Por exemplo, antigamente, o adultério era coisa que não se ouvia, era vergonhoso.
Hoje, o adultério é celebrado. Antigamente, a promiscuidade era totalmente errada. Hoje, pagam-se milhões de reais para a promiscuidade acontecer na praia de Copacabana, aberto em televisão nacional. Ou seja, aqueles que procuram traçar a linha entre o que é certo e errado, estão sempre movimentando de acordo com o seu belo prazer. As pessoas começam a colocar, não, isso não é errado. Era errado, porque as pessoas não eram evoluídas como cada um de nós somos hoje. Daí vem a palavra progressista. Nós somos em prol do progresso, estamos evoluindo a sociedade, estamos mudando a linha que delimitava os maus e os bons para onde queremos que ela esteja. Eu já disse aqui em um dos cultos que certa vez uma pessoa chegou a mim e disse: pastor, a Bíblia diz que beber é pecado? Eu falei, não, a Bíblia diz que é embriagar-se. Então tá, pastor, então vamos com o meu raciocínio aqui. Até quantas latinhas de cerveja eu posso beber? Como diz Pai amado, dá-me paciência. Mas a pessoa queria traçar uma linha entre o limite de ser bom, de estar no campo neutro, até onde eu posso ir que eu não vou pecar. Ou seja, a pessoa está preocupada com o seu prazer pessoal e não em agradar a Deus. Você está entendendo? Traçar uma linha nos coloca num campo de acharmos que somos merecedores. O povo que questiona Jesus assentado a essa mesa é esse povo. É o povo da religiosidade. A religiosidade nos divide. Nós vivemos um país dividido. Nós vivemos um país dividido. Entre a política, por exemplo, está bem clara. Há anos estamos divididos. Quem é bom, quem tem razão, quais são as visões de mundo que cada um tem. Nós estamos um país dividido até mesmo nas catástrofes. Quem ajuda mais, quem faz isso, quem faz aquilo. Nós estamos num país dividido nas igrejas, religiosamente falando. As pessoas querem destaque, querem títulos para se mostrarem que são melhores do que as outras. Essa semana recebi a foto de um grande bispo que deixou de ser bispo, agora é bispo primaz mundial. Ó, não adianta ser bispo, tem que ser primaz, e agora é mundial. Daqui a pouco vai ser galáctico. Por quê? Porque é interesse colocar pessoas em divisões, em lugares, em patamares mais elevados. O nosso mestre não fez isso, nosso mestre foi até nós, viveu a vida comum. Jesus, ele se misturava com as pessoas. Quando Jesus foi preso, Judas teve que identificá-lo com um beijo, porque nem mesmo os soldados sabiam quem ele era. Os textos dizem que Jesus, ele não se destacava na multidão, nem pela sua beleza, pela sua estatura, pelo seu porte. Jesus era mais um no meio das pessoas, a não ser porque ele era filho de Deus e os milagres aconteciam. Então as pessoas começaram a segui-lo. Mas Jesus, ele veio como homem, ele humilhou-se, ele se tornou servo. Ele nunca recebeu o título de bispo, apóstolo e assim por diante, com todo respeito aos bispos e apóstolos do Brasil. Mas me parece que alguns recebem esse título para se destacar em alguns graus dos outros, porque estão procurando traçar uma linha entre os bons e os maus. Então os discípulos são questionados: vocês não falaram para o mestre de vocês que não cai bem, não é bom ele estar sentado nessa mesa? Dá um toque lá para Jesus, fala com ele depois em particular, fala para ele não caminhar mais com esse povo, tem alguma coisa errada. É a religiosidade. A religiosidade sempre cria meios para que você tenha a sua consciência aliviada. Recentemente estava ministrando sobre oração aqui e fiz a seguinte pergunta aos nossos líderes de célula: o que é pior? Orar pouco ou orar nada? Se você responder rápido, você vai responder orar nada, porque a pessoa não ora, que absurdo. Mas orar pouco é tão prejudicial quanto orar nada. Porque quando você não ora, você não tem expectativas nenhuma de que sua oração será respondida, porque afinal de contas, você não orou. Agora, se você orou pouco, aquela oração protocolar, sabe aquela oração do almoço? Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa o bife, amém. Né?
ora para encerrar a noite, ora aí, maridão, a esposa fala, ora, Jesus, Senhor, Deus, abençoa esta noite, amém, Jesus. Oração protocolar, mas daí parece ser um salvo-conduto para que você possa fazer tudo, porque afinal de contas você orou. Você está entendendo o perigo da religiosidade? E daí você coloca Deus como se fosse um devedor da sua circunstância, porque afinal de contas você fez uma oração. Não é uma oração que se submete a Deus, mas é um Deus que tem que se submeter à nossa oração, parece às vezes. Então, quando você vê, nós estamos sempre tentando dividir o mundo entre os religiosos, os mais santos, os mais poderosos, aqueles que têm todos os dons, e tadinho dos outros que não têm os dons, ou dos bons e dos maus. Nós parecemos que estamos no mesmo povo que condenou Jesus. Você lembra de Jonas? Jonas é um grande exemplo disso. Quando Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive e prega lá, porque eu tenho misericórdia desse povo. Jonas falou assim, brigou com Deus, não é possível, porque os ninivitas são muito maus, sanguinários, não é possível que você vai perdoar esse povo. Então Jonas, para não brigar com Deus, ele tenta fugir de Deus, mas ninguém foge de Deus. Fala comigo, ninguém foge de Deus. Absolutamente ninguém, irmãos, não pode fugir de Deus. Então ele faz aquele plano, vai numa embarcação, mas aí Deus traz ele em outra embarcação chamada Peixão e vomita ele na praia. E aonde? Qual praia? De Nínive. E ele, muito mal-humorado, Jonas, ele prega. O pior sermão que tem na Bíblia é o de Jonas. Pensa num sermão ruim. Você já viu um sermão ruim aqui, mas foi pior do que esse. E daí Jonas prega aquele sermãozinho, nossa, como se diz, meia boca. E o que acontece em Nínive? A cidade toda é transformada. Jonas, ainda não gostando da decisão de Deus, ele vai a um monte, olha Nínive de longe e fala, eu não vou sair daqui enquanto o fogo não cair do céu e consumir os ninivitas. É melhor morrer, ele pede a morte por causa disso. Tal era a linha que Jonas tinha traçado. Eu faço parte dos homens bons, Nínive faz parte da condenação. Então Deus, você me deve segurança, graça, bênção, não aos ninivitas. Eles merecem a sua ira, a sua condenação. E a história de Jonas termina dizendo da misericórdia de Deus e do egoísmo, da dureza do coração de Jonas. É por isso que Jesus aqui diz, olha, vão lá e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Aprendam isso. Vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu sou como um médico que vim para os que são doentes. Jesus começa a revelar que o mundo, para Jesus, não é dividido, e eu e você não poderíamos dividir o mundo. Nós temos que lembrar que seguir a Cristo impõe uma ressignificação do que significa religião. Então eu e você não somos melhores porque frequentamos a igreja. Nós somos tão necessitados como aqueles que estão lá fora, mas Deus em sua graça e misericórdia nos alcançou. Isso nos leva à segunda lição aqui, que é o poder e a força de um chamado. A força desse chamado na vida de Mateus é significante. Deus é um Deus de chamados. Recentemente eu disse aqui que toda vez que você lê a palavra Deus na Bíblia, você lê a palavra convite, porque Deus está sempre convidando, Deus está sempre convidando, está sempre chamando. Se alguém estiver cansado, sobrecarregado, venham a mim, eu vos aliviarei. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para Mateus, ele acaba de dizer, siga-me. Venha e vos farei pescadores de homens, que ele diz para os apóstolos. Apocalipse, falei isso que estou à porta e bato, ou seja, sempre Jesus nos chamando, nos chama para o arrependimento, Ele nos chama para segui-lo, Ele nos convida sempre. A força do chamado em Mateus é poderosa, porque um dos evangelhos, Lucas, quando narra a mesma história, diz que deixando tudo seguiu. Ele é detalhista. Eu acho impressionante como que o chamado de Jesus tira algo do coração desses homens e mulheres. Quando Jesus está passando pelo mar da Galileia, quando ele chama os discípulos, dizem que eles largaram suas redes.
Que força é esse chamado a ponto das pessoas largarem tudo o que faziam imediatamente para seguir Jesus? Qual é a força do chamado de Jesus para o nosso coração? Você que se rendeu a Jesus, você tem um chamado, você pode dizer amém para isso? Você tem um chamado, a força do chamado é a mesma força do chamado que alcançou Mateus. Nem mesmo a força que lhe prendia na coletoria o fez resistir a esse chamado de Jesus Cristo. Ele deixa tudo. E olha, era um chamado sem garantias. Jesus não apresentou as garantias para Mateus. Mateus, olha só, as garantias são essas. Ó, você vai receber, além de tudo que você recebe aqui na coletoria, você vai receber 13º, 14º, 15º, 16º salário, e você vai ter 60 dias de férias, e você vai ter uma casa ali na beira do mar da Galileia. Não. Na verdade, se Jesus falasse para Mateus o que lhe esperaria, não sei não, se essa história continuaria. Você lembra quando Jesus chama Paulo, ainda Saulo? Você lembra que quando esse chamado ecoou no coração deste homem, até Ananias pensou bem em falar com Paulo, mas Jesus lhe diz: olha, esse será instrumento nas minhas mãos. E Paulo teve um chamado arrebatador. Ele imediatamente teve sua vida mudada e transformada. Jesus aqui no caso não tira apenas Mateus de algo, mas ele tira para algo. E essa é uma das lições de um curso aqui de hombridade chamado Vencedores Nunca Desistem. Uma das lições que os homens fazem aqui é que Deus nunca tira você de algo sem te tirar para algo. Ele não simplesmente tira você para você se assentar aqui no culto e receber essas lindas canções, palavras, conteúdo para si mesmo. Não. Ele tirou você das trevas e diz o texto que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há uma missão. Ide, portanto, todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Existe uma missão. Ele nos comissionou. Se você é um soldado parado, você não entendeu o seu chamado em Cristo Jesus. Se você é um soldado de Cristo, um homem ou uma mulher que foi chamado por Cristo, você tem uma missão. Você pode negar essa missão para o resto da sua vida, mas essa missão é sua. Não tem como você e eu terceirizarmos aquilo que Deus nos conclamou a fazer. Mateus, ele não foi só tirado daquela vida de mentira, de egoísmo, de ganância, de uma vida que negava os seus próprios compatriotas, mas ele foi tirado dessa vida para outra vida, uma vida de negação, uma vida de seguir a Cristo, custe o que custar, uma vida de transformação de caráter, uma vida que era pela fé. Abraão foi outro. Gênesis capítulo 12, quando Deus o chama, fala assim: sai da sua terra e da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro sai, depois eu te mostro. Deus continua fazendo assim com homens e mulheres. Primeiro obedece, depois eu te dou detalhes. Lembra de Josué frente a Jericó? Dê voltas, o resto é comigo, obedece. Lembra de Moisés em frente ao Mar Vermelho? Mande que o povo marche, eu vou abrir. É sempre assim. Deus, ele exige que eu e você possamos agir em obediência, em fé, e ele vai trazer um milagre e a bênção. Pode dizer amém para isso? Não. É o chamado. Então, sempre temos que avaliar que sempre tem algo positivo, mas também temos algo que não é tão positivo assim. Tem pessoas que costumam dizer: pastor do céu, Jesus, depois que eu comecei a seguir Jesus, só deu errado as coisas na minha vida. Daí eu pergunto: eu falo ou vocês falam para ele? Porque as pessoas estão achando que entraram no lado certo da divisão do mundo. Aceitei Jesus, saí dos maus, vim para os bons. Agora vai ser festa, agora vai ser prosperidade, agora eu estou do lado certo, estou no lado da força. Não, a vida em Cristo Jesus não é uma garantia das promessas e da prosperidade aqui nessa terra. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo passareis por aflições. No meu texto não está escrito: no mundo tereis sucesso, no mundo tereis dinheiro, no mundo tereis todos os seus sonhos realizados. Não, no mundo tereis aflições.
O nosso mestre nunca nos enganou, deixou bem claro, essa é a força do chamado, mas somos sempre ancorados no chamado que o nosso mestre nos fez. Se ele nos chamou, ele nos comissionou, e ele sempre está conosco. O pastor Jefferson pregou domingo passado aqui, dizendo que uma das grandes promessas do Senhor não é só a sua autoridade, mas quando ele fala, que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor nos garante a sua autoridade, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, em toda e qualquer circunstância. Pessoas que dividem o mundo entre o mal e o bem, pessoas que não entendem a força desse chamado, fazem perguntas como, por que acontecem tragédias como essa? Por que algumas pessoas, que aos meus olhos são boas, são cometidas de tamanhas tragédias? E a pergunta deveria ser outra, por que não aconteceu comigo, que sou tão mal quanto? Ou por que Deus ainda tem a misericórdia da minha vida, de não permitir, às vezes, uma catástrofe acontecer na minha casa, no meu bairro, na minha cidade? Porque nós estamos no mesmo lado, somos pecadores, carentes da graça do Senhor, precisamos da misericórdia do Senhor. Enquanto vemos essas questões acontecendo, nós só temos que louvar a Deus, porque Deus continua nos guardando. E se um dia alguma coisa acontecer na nossa vida, aqueles que entendem que são sempre carentes da graça do Senhor, serão sustentados, mesmo em meio à luta e às aflições da vida, seremos sustentados, amém ou não? É assim. Essa história se desenrola, não é só um mundo dividido, não é só a força do chamado, mas eu também vejo aqui a mesa da graça. A mesa da graça. É lindo porque Jesus está à mesa, na casa de Mateus. Ele nos ensina que ele vive a vida comum das pessoas. Ele está presente. E parece que sempre quando Jesus está presente, há alimento. Não só alimento à mesa, mas alimento espiritual, ele sempre alimenta o coração das pessoas. Ele sempre lida com isso. Quantas parábolas Jesus falou sobre água, sobre sementes, a própria administração da ceia, o pão, o vinho. Ele parece falar assim, eu sou o alimento que a nossa alma precisa. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou a água daquele que beber nunca mais terá sede. Ele está à mesa. E é lindo porque ele não se importa com o mundo dividido, mas ele está à mesa com as pessoas marginalizadas. E a mesa de Jesus sempre tem espaço para mais alguém. A mesa de Jesus é um lugar de restauração, preste atenção. A mesa de Jesus é essa mesa que resgata, transforma, restaura e comissiona, impulsiona. Como eu disse, você lembra da história de Ananias ao falar com Paulo, aquela questão Saulo, e ele vai até Paulo, que havia se convertido, e ele apresenta graça. Ele apresenta graça, ele fala, irmão Paulo. Você lembra de Barnabé, que acompanhou Paulo, que arriscou a sua reputação, porque as pessoas não conheciam a transformação que já aconteceu no coração de Paulo, mas Barnabé o aproximou, vem comigo, eu vou te discipular, eu vou encaminhar você, até que as pessoas reconheçam a transformação que aconteceu dentro do seu coração. Então Jesus diz, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para aqueles que entendem que são alvo da minha graça, eu vim para eles. E ele continua discorrendo sobre o raciocínio, olha, não tem como colocar remendo novo em tecido velho, não tem como colocar vinho novo em odres velhos, porque a fermentação do vinho novo vai arrebentar esse recipiente, não vai aguentar. Ou seja, Jesus está falando, eu não vim reformar a religião, eu não vim colocar um remendo no coração das pessoas. Não existe uma pessoa sã nesse mundo que precisa apenas de um band-aid, de um mertiolate que não arde mais. Não, todos nós precisamos de sermos transformados. Nicodemos entendeu isso, quando
Jesus fala, é necessário nascer de novo. Nicodemos achava, olha, será que é apenas um apontamento que eu preciso, uma correção? Será que é apenas regular o foco? Não, você precisa nascer de novo, você precisa ser refeito dos céus, nascer do alto. A expressão no original diz. Nicodemos começa a entender isso. Jesus cita o profeta Oséias. Você não precisa abrir, ouça Oséias capítulo 6. Alguns versículos eu vou ler. Ele fala sobre esse arrependimento, ele fala sobre a misericórdia que ele espera de cada um de nós e não sacrifícios. Ele fala, venham e voltemos para o Senhor. Olha o clamor do profeta, de Deus por meio do profeta, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, fazendo uma referência clara a Jesus Cristo, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva fora de época, aquela chuva que você não espera. Mas ele fala, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada que logo desaparece. O profeta denuncia, o amor de vocês é como uma névoa, é orvalho, não dura muito, rapidamente desaparece, vai embora. Então ele clama, eu quero é misericórdia e não sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus, muito mais do que holocaustos. Deus, ele fala, eu quero coração. Eu quero mesa de misericórdia, muito mais do que você apresentar as suas mãos e o que você tem feito, muito mais do que temos feito. Ele quer um coração misericordioso, amém ou não? E aqui Jesus se apresenta à mesa. Jesus à mesa é um grande sinal para nós. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Jesus à mesa nos ensina muito, meus irmãos. Nós temos diante de nós uma mesa. E os textos bíblicos, vez ou outra, apresentam mesa para mim e para você. Preste atenção aqui em mim. Há uma mesa muito interessante no Velho Testamento. Você lembra da história de José, vendido, traído pelos seus irmãos? José foi colocado numa cisterna e, pela graça do Senhor, ele não foi morto, foi vendido como escravo. José passou a vida dele tentando entender a traição dos seus próprios irmãos. José vai parar no Egito, enganado, esquecido, injustiçado, até que José, depois de interpretar o sonho do faraó, se torna um dos grandes influentes de todo o Egito. E pela misericórdia, graça e sabedoria que Deus derramou sobre José, José teve uma grande ideia, um idealizador, um líder. E quando toda aquela região passava fome, o Egito continuava até doando cereais para as nações vizinhas. Eis que chega-se o dia, seus irmãos se achegam a José. Diz o texto que José pôs a mesa, convidou aqueles traidores para jantar com ele. Aqueles irmãos não haviam reconhecido José ainda. José poderia ter transformado aquela mesa numa mesa de sangue. José poderia ter sido capturado pela sua raiva. José poderia ter sido inundado por remorso. José tinha autoridade, e para aqueles que dividem o mundo, parece que José era bonzinho, dando um jantar para os maus. Então, para algumas histórias de hoje, da nossa sociedade, o final feliz seria José decapitando todos os seus irmãos, que justiça seja feita. Mas você sabe a história, José não escolheu tornar a mesa uma mesa sanguinária. Em certo momento, quando ele revela-se aos seus irmãos, ele cai em profundo choro. Não foi fácil, mas ele propõe reconciliação. Ele fala, Deus orquestrou cada ação maligna do coração de vocês contra a minha vida, para que ele poupasse a vida de tantas pessoas, inclusive a de vocês, meus irmãos. É a mesa da reconciliação. Mais tarde, um pastor de ovelhas
compõem o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E no versículo 4 ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Alguns pensam que a mesa de Davi era uma mesa que ele se assenta, servido por Deus, e os seus inimigos todos olhando e vendo como Deus sustenta os seus filhos, e os seus inimigos todos passando carência. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer o seguinte: que Deus prepara uma mesa, a mesa da conciliação, onde você e eu chamamos os nossos inimigos para se assentar ao redor dela, para buscar conserto. Imagina o poder disso. Como que acontece? Unges a minha cabeça com óleo, haja uma preparação do alto, o meu cálice, a minha vida vai se transbordar, Deus. A graça, o perdão, a misericórdia vai jorrar do meu coração para a vida de outras pessoas que se assentam à mesa comigo, é a mesa da graça. Um pouquinho mais tarde, no Novo Testamento, o Filho de Deus, num cenáculo, também prepara uma mesa. Essa mesa, ele também se assenta com seus inimigos. Homens que ele sabia que, em algumas horas depois, iriam traí-lo, abandoná-lo, esquecerem dele, terem vergonha dele. Homens que juraram amor a ele, mas ele sabia que continuavam sendo inimigos. Mas ele se assenta e propõe reconciliação e perdão. Ele toma o pão, parte o pão, disse: para que isso aconteça, tem que o meu corpo ser moído. Para que isso seja completo, meu sangue será vertido. A mesa da reconciliação. Jesus poderia ter falado o seguinte: olha, cada um com seus problemas. Vocês escolheram a rebeldia, então colham os frutos da rebeldia. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas não, ele escolheu montar uma mesa para nós, inimigos de Deus, sermos reconciliados. A palavra do Senhor diz que Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho à cruz para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Pedro diz que nós éramos um povo das trevas, um povo que não tinha misericórdia, mas alcançamos misericórdia. Hoje nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, reconciliados com o Senhor. Nós que éramos antes filhos da ira, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Que bênção! Essa mesa que nós vamos celebrar a ceia, é essa mesa em que Deus chama pecadores ao arrependimento. Eu deixei a ceia para o final do culto para que você entenda o poder dessa palavra. Mateus, depois do chamado de Cristo, ele foi para sua casa, fez um jantar com seus amigos. Ele, como anfitrião, certamente teve que se levantar. Ele já tinha dado aquele jantar muitas vezes, ele era rico, tinha aquele grupo de amigos só, ninguém mais era amigo de Mateus. Todo mundo já conhecia Mateus, só que eles chegaram, tinha um convidado ilustre, diferente, sentado no lugar da mesa onde só um convidado de respeito se assentava. O judeu tem muito disso. Então Mateus teve que apresentar o seu convidado ilustre. Eu fico a imaginar Mateus falando: pessoal, esse aqui é o meu mais novo amigo, ele se chama Jesus, ele transformou minha vida, ele me chamou, ele me olhou, ele me observou, ele me acolheu. Eu nunca vi amor igual, um amor que me acolheu com o seu olhar, um amor que aceitou a minha vida assim como eu sou, um amor que não pediu o meu currículo antes de me abraçar, um amor que me aceitou, um amor que eu nunca encontrei num amigo ou numa mulher, num amor qualquer, um amor incondicional, um amor que me dá propósito, um amor que me enche de esperança, um amor que foi capaz de fazer com que eu dissesse não para aquelas coisas que eu valorizava amanhã. Hoje eu não as valorizo mais, porque eu tenho algo muito mais precioso do que a coletoria, do que o dinheiro,
do que a ganância, do que tudo que rodeava a minha vida. Ele se chama Jesus Cristo. Eu fico imaginando Mateus dizendo: e hoje a minha vida é dele. Jesus se assenta àquela mesa, assim como se assenta à nossa mesa, à nossa vida. Amém?